Nós seguimos com o Liberdade de Opinião, transmitido simultaneamente na TV e na rádio CNN. Vamos a Brasília agora para conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia, boa quarta-feira, hein? Bom dia, Colombo. Vamos à nossa conversa de hoje. Vamos em frente, Alexandre, porque há muita expectativa para a reunião do plenário do Supremo Tribunal Federal, daqui a pouco, logo depois do almoço, às 14h, para o julgamento do caso que envolve o traficante André Oliveira Macedo, o André do Rap. O debate será sobre a decisão do presidente do Supremo, Luiz Fux, que suspendeu aquela liminar de soltura concedida pelo ministro Marco Aurélio Mello, que permitiu a saída pela porta da frente do presídio de Presidente Venceslau deste bandido, que é um dos mais importantes na estrutura do crime organizado do Brasil e, consequentemente, a fuga dele para um lugar até agora incerto. As autoridades não sabem, pelo menos não divulgaram, informações sobre o paradeiro deste bandido perigoso que não está no Guarujá, conforme ele havia prometido à Justiça. A tendência, segundo analistas da CNN, é que a Corte siga a posição de Luiz Fux, ou seja, determine a volta à prisão assim que recapturado do bandido, mas faça ressalvas sobre a forma como a suspensão foi anunciada. Ontem, em entrevista à CNN Rádio, o ministro Marco Aurélio Mello afirmou que não está arrependido porque seguiu o que está escrito na lei. Já o presidente Luiz Fux diz que suspendeu a decisão do colega também porque seguiu o que está escrito na lei. Alexandre, gostaria de saber qual é a sua expectativa para a sessão de hoje à tarde, do ponto de vista da forma, né? Se é possível projetar para que lado vai o plenário do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, a respeito do conteúdo, melhor dizendo, e a respeito da forma, se há alguma perspectiva, alguma possibilidade de a coisa desandar, já que a gente já ouviu algumas trocas de ofensas entre o ministro Fux e o ministro Marco Aurélio, questões particulares, enfim. Qual é a sua expectativa sobre forma e conteúdo para a sessão de hoje à tarde? Bom, a minha expectativa é de que o plenário não esteja a julgar um habeas corpus, nem um traficante, mas vai estar sob escrutínio o ministro Marco Aurélio. Ele é que vai ser julgado, né? Foi ele que tomou uma decisão irrevogável, a soltura. O sujeito foi solto e sumiu, né? Depois que foi revogada a decisão pelo presidente Fux, depois que fechou a porta da cadeia, a cadeia já estava vazia. Então, na verdade, ele foi o Supremo, né? A decisão monocrática, pessoal, é submetida ao plenário depois. Mas, às vezes, o fato já está consumado, né? Então, talvez isso esteja aí sob o ministro Marco Aurélio sob escrutínio. Foi ele, quando presidente do Supremo, que introduziu a televisão no plenário para popularizar a justiça, para pôr a justiça mais próxima da base, né? E eu acho que essa foi a única falta dele. Ele seguiu a lei, mas ele poderia antes ligar lá para a primeira instância: olha, vocês querem que eu solte esse traficante? Porque a prisão já é ilícita, já passou o prazo legal. Vocês vão renovar a prisão ou não vão? Porque senão vou ter que soltar, né? Certamente renovariam a prisão, porque há todos os requisitos para renovar a prisão preventiva. Todos. Tráfico de drogas, inafiançável, né? Provavelmente há o risco de continuar a delinquir, há o risco de não ficar em lugar, no endereço certo e sabido, né? Há o risco, enfim, de perturbar a justiça. Foi isso que faltou. Agora, eu gostaria de dividir com vocês qual é a mensagem que esse episódio todo está passando para milhões de adolescentes brasileiros que não têm portas abertas para um dia serem ricos e famosos, para ser um grande arquiteto, um médico de renome, um grande cientista. Qual é a mensagem? Olha, tráfico de cocaína dá dinheiro. Esse sujeito está rico.
vive uma vida de luxo, morou numa mansão na beira do mar, com lancha, com helicóptero, né? Teve inteligência para ficar 5 anos enganando a polícia. Teve inteligência para enganar o ministro do Supremo. Virou famoso, talvez mais famoso que o outro, Beira-Mar. E está rico. Essa mensagem está sendo passada. De repente, o que se passa na cabeça de um adolescente sem muitas chances na vida de ver esse modelo, esse símbolo? Infelizmente, a gente tem que pensar nisso também. Ainda sobre esse assunto, Alexandre, nós ouvimos aqui na CNN o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Ele defendeu, nesta entrevista exclusiva, a revogação da regra citada pelo ministro Marco Aurélio para a libertação do traficante André do Rep. Sérgio Moro, que na condição de ministro da Justiça e Segurança Pública enviou o pacote anticrime para o Congresso Nacional, não constava, evidentemente, este artigo no projeto original, ele foi incluído pelo Congresso Nacional. Agora, na condição de ex-juiz e ex-ministro, diz que falta vontade política para fazer a alteração naquilo que foi alterado no projeto original, quando ele mandou o pacote anticrime para o Congresso Nacional. Vamos ouvir um trecho. Qual que é a solução mais clara para isso? É revogar esse dispositivo. O Congresso, quando quer, pode fazer isso em um dia. Basta ter vontade política. Uma solução mais permanente e que, além de eliminar o problema, nos colocaríamos de novo na rota virtuosa da agenda anticorrupção, seria a aprovação da prisão decorrente da condenação em segunda instância. Lembrando que ontem, não é, Alexandre, como nós lembramos aqui, também numa entrevista exclusiva à CNN Rádio, o presidente da Câmara dos Deputados se defendeu. Disse, olha, não transfiram para o Legislativo um problema que é do Judiciário, porque ele entende que, mesmo com o artigo 316, há alternativas para que um preso provisório continue na cadeia, desde que a prisão provisória seja justificada pelo juiz de ofício a cada 90 dias. Como é que você avalia essa declaração do ex-ministro Moro? Falta vontade política para o Congresso Nacional avançar, por exemplo, na discussão da segunda instância? Bom, pode avançar em segunda instância. Agora, não precisa mudar esse artigo 316, não. Até se mudar, pode ser uma ameaça, um risco a pessoas inocentes, que estejam esquecidas dentro de uma cela na prisão. Um dia foi preso em flagrante, ficou lá, não houve julgamento e ele está lá até hoje, né? Então, há esse perigo. Como lembrou um entrevistado um pouquinho antes de começar o Liberdade de Opinião, um ex-integrante do Ministério Público, será que dá muito trabalho a cada 90 dias revisar as prisões, né? E mais do que isso, bom, em primeiro lugar, né, vamos ler de novo o parágrafo único do artigo 316, só para lembrar. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Quando é que a prisão é preventiva? É quando o sujeito vai continuar a delinquir, há esse risco, quando não tem endereço fixo, não pode ser encontrado pela justiça, quando ameaça testemunhas, assim. E mais, gente, e mais. Artigo 5º da Constituição. A linha 43 diz o seguinte: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Isso não dá direito à prisão a ser libertado depois de condenado. Vai ficar na cadeia. Está na Constituição. Não dá para entender por que esse narcotraficante foi solto. Não dá para entender. É isso. A entrevista que você se referiu antes do Liberdade de Opinião foi com o jurista Lênio Streck, ex-procurador da República, aqui no Novo Dia. O ministro do Meio Ambiente, mudando um pouquinho de assunto,
Alexandre, seguindo com o Liberdade de Opinião, com Alexandre Garcia, transmitido simultaneamente na TV e na rádio CNN, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse em uma audiência no Senado que o governo federal é responsável pela fiscalização de 6% do Pantanal. O restante do bioma, segundo o ministro, é de responsabilidade dos estados. Nós vamos mostrar um trecho do que disse o ministro para a análise do Alexandre depois. A área relativa à competência fiscalizatória dos órgãos federais no Pantanal corresponde a 6% do território do bioma. Então, nós estamos falando de áreas que compreendem florestas destinadas, unidades de conservação, terras indígenas e assentamentos, num volume total de 902 mil hectares, que corresponde a 6% dos 15 milhões de hectares. Depois desta fala do ministro Ricardo Salles, ambientalistas reagiram e afirmaram que em situações de crise, como a das queimadas, deste ano principalmente, o governo federal deve atuar na proteção de todo o bioma e ajudar os estados. Segundo dados do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 26% do Pantanal já foi destruído, mais de um quarto. Alexandre, qual sua avaliação sobre a declaração do ministro em um momento crítico para o Pantanal? O governo federal deu o suporte possível aos estados, embora a responsabilidade, segundo o ministro, seja de apenas 6% da área. No momento de crise, o governo federal atuou para dar o suporte que só ele pode dar em circunstâncias assim para os estados? Não. Bom, em primeiro lugar, uma correçãozinha. Não foi destruído, né? O Pantanal se revigora, o Pantanal renasce, o Pantanal tem uma tremenda força. Bom, em segundo lugar, eu acho que a gente tem que considerar, né? Então aí, dá uma olhadinha no fogo, vai ver que o que está queimando é o capim, né? O capim que deixaram crescer demais, né? Leis ambientais de Mato Grosso impediram, estão tirando o gado de lá, e aí o capim queima, né? O capim mimoso, o famoso capim mimoso. Até a raiz fica seca e dá fogo subterrâneo. Bom, e por fim é o inverso, gente. É o inverso. Existe corpo de bombeiros do governo federal? Não existe. Está lá na Constituição. Corpo de bombeiros militar é do governo estadual. O governo estadual que tem corpo de bombeiros para socorrer as áreas federais. É o contrário, o socorro, né? Além de tudo, os municípios têm corpos de bombeiros voluntários, né? É possível ter. E mais, não sei se estão acompanhando direito, né? A gente vê no combate ao incêndio, estão lá fuzileiros navais, que isso é união, né? Aviação cedida por muita gente, inclusive a aviação agrícola, né? Bombeiros, polícia, Força Nacional, 2 estados, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, e não se vê um ambientalista lá de voluntário. Os voluntários são das fazendas, são brigadistas de fazendas. O ambientalista está na cidade dando entrevista e se queixando de que está faltando dinheiro para a ONG. Em 2005, o Pantanal queimou da mesma forma, foi um grande, imenso incêndio. Não houve o barulho, porque estava chegando dinheiro para as ONGs, né? Então a gente tem que considerar o lado político dessa história também. Assim como esse produto aí que o ministro falou e usou na Chapada, é usado na Califórnia, é usado na Austrália, né? Não é nenhum agente desfoliante lá do Vietnã, não, né? Então é a pata do boi, sim, é o boi comendo capim mimoso, que ajuda, né? São as brigadas voluntárias maravilhosas, né? Eu vou citar uma exemplar, que é de Rio Verde, no sul de Goiás, né? Que tem evitado incêndios. Lá uma grande região produtora. Aviões são postos à disposição por voluntários. Caminhões-pipa, caminhões-tanque com água estão abastecendo continuamente os aviões para acabar com esses incêndios. Então, está se trabalhando, sim, mas tem clima. A secretária
de Meio Ambiente de Mato Grosso recomenda que as pessoas não façam trabalhos, certos tipos de trabalhos agrícolas na hora do sol a pique, né? Na hora do auge do calor, de 10h30 da manhã até 3 da tarde, por aí, né? Exatamente por isso, porque é um momento muito crítico, né? Em que uma chama, nesse mimoso que está alto e seco, né? Com vento, fica muito, muito difícil de controlar. Mas está todo mundo trabalhando nisso lá, né? Todo mundo junto. Governo Mato Grosso do Sul, as municipalidades, os fazendeiros, está todo mundo contribuindo, né? Eles nem têm tempo para dar entrevista quando estão apagando o fogo. Vamos falar um pouquinho de economia agora, porque em entrevista exclusiva à CNN, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, se mostrou preocupado com a questão fiscal, com o ambiente de reformas em período de crise econômica, sanitária. Nós também separamos um trecho desta entrevista exclusiva que fizemos com o Roberto Campos Neto. Acho que qualquer solução que passe a percepção para o investidor de que nós estamos ou mudando o regime fiscal ou estamos fazendo de uma forma que vamos demorar muito mais tempo para atingir uma convergência fiscal, eu acho que isso vai refletir nos mercados e vai refletir na credibilidade do país e, por consequência, na vontade dos investidores aplicarem recursos no país. Nenhum país do mundo hoje está fazendo grandes reformas no meio da pandemia. Todo mundo entende que é difícil você fazer grandes reformas que mobilizem o Congresso no meio de uma pandemia como essa. Agora, o que as pessoas querem enxergar do governo é entender que, bom, uma vez passada a pandemia, qual é o seu plano daqui para frente? Qual é o cronograma de reformas? Bom, o presidente do Banco Central disse que as pessoas querem enxergar do governo um plano para o pós-pandemia, para tentar ajustar contas, colocar o orçamento, começar a aproximar as curvas de gastos e arrecadação. É possível enxergar isso no horizonte? O governo como um todo partilha desta mesma opinião do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, Alexandre? Ele deu recado para o Legislativo, que está falando em reformas, né? E não dá para... Ele tem toda a razão. Ele está cônscio da responsabilidade do Banco Central, que é o guardião da moeda, o valor da moeda, o valor do real, né? E faz um tempão que a gente não tem a inflação como tinha em tempos em que eu cobri a economia, que tivemos 84% ao mês de inflação, né? Então, é preciso transmitir ao investidor a mensagem, né? O fato, não é nem a mensagem, é o fato de que há uma estabilidade de regras nessa área para os investidores, né? Eu sei que isso é difícil num país que tem insegurança jurídica, como a gente acabou de demonstrar aí dos bate-bocas no Supremo, né? É difícil, muito difícil. Mas governo, poder executivo e poder legislativo, nesse momento em que ele cita como exemplo o mundo todo, um momento de crise sanitária que provocou uma crise econômica maior que a crise sanitária, é que não é o momento de inventar, de heterodoxias, não há o momento, né? É de fazer o que tem que ser feito. Equilíbrio das contas públicas, buscar o equilíbrio distante, né? Depois de todos esses gastos que foram necessários para manter a saúde e manter a renda ao mesmo tempo. Alexandre, uma ótima quarta-feira para você. Até amanhã, de volta aqui no CNN Novo Dia e também na Rádio CNN, transmissão simultânea do Liberdade de Opinião. Até amanhã.